Cheguei na casa dos meus pais bem na hora em que eles estavam gritando com a minha filha de 6 anos. Lava direito, sua inútil! Minha mãe berrou. Enquanto isso, as filhas da minha irmã riam. No dia seguinte, cancelei os pagamentos da casa deles. E pouco tempo depois, o banco tomou o imóvel. Meu nome é David, tenho 34 anos, e tudo na minha vida gira em torno da Sofia, minha filha. Adotei ela quando ainda tinha 2 aninhos. E desde o primeiro momento, soube que ela seria o centro do meu mundo. Seus olhos grandes, o sorriso tímido e o jeitinho que ela segurava meu dedo com a mãozinha dela me conquistaram na hora. Não importa que ela não tenha o meu sangue. Ela é minha filha, de todas as formas que importam. Mas, nem todo mundo na minha família pensava assim. Meus pais, Romero e Cecília, nunca aceitaram totalmente a Sofia. Quando contei que tinha decidido adotá-la, os dois fizeram cara feia. Por que você não arruma uma mulher e tem filhos de verdade? Minha mãe perguntou, como se a Sofia fosse um capricho. Meu pai foi ainda mais direto. Ela não tem nosso sangue, David. Não é a mesma coisa. Aquelas palavras me cortaram. Mas ignorei. Achei que, com o tempo, eles mudariam. Que iriam enxergar o anjo que ela é. Mas eu estava errado. Mesmo assim, sempre tentei manter uma relação decente com eles. Não por mim, mas porque acreditava que família devia estar unida. E, além disso, meus pais não estavam bem financeiramente. Anos atrás, os dois perderam o emprego. Meu pai trabalhava numa fábrica que fechou, e minha mãe, que era secretária, nunca mais conseguiu algo fixo. Eles me pediram ajuda. E, como bom filho, aceitei. Comecei a pagar parte da hipoteca da casa onde cresci com minha irmã, Clara. Não era pouco dinheiro, mas eu trabalhava como engenheiro numa construtora e dava conta. Todo mês, eu transferia uma boa quantia para que eles não perdessem o imóvel. Era minha forma de retribuir. Embora eu sempre sentisse que eles nunca valorizaram de verdade. Minha irmã Clara tem 2 filhas, Valeria, de 7 anos, e Camila, de 5. Elas são tratadas como princesas pelos meus pais. Sempre que vão lá, ganham brinquedos, carinho, passeios no parque. E eu? Fico feliz por elas. De verdade. Mas, com a Sofia, sempre foi diferente. Quando levava as 3 meninas juntas, meus pais mal olhavam para minha filha. Às vezes nem incluíam ela nas brincadeiras. Eu deixava passar, querendo acreditar que era só distração, não rejeição. Queria acreditar que eles eram avós desajeitados, não cruéis. Um dia, resolvi tentar mais uma vez. Queria que a Sofia e as primas tivessem uma relação próxima, como eu e a Clara tivemos na infância. A Sofia é doce, sorridente, sempre querendo fazer amigos. Achei que um dia brincando com as primas na casa dos avós ia fazer bem. Além disso, eu tinha uma reunião importante no trabalho, então deixá-la com eles parecia prático. Falei com meus pais. Cuidem bem dela. Deixem ela brincar com as primas. Só vou demorar algumas horas. Pode deixar, David, minha mãe disse, com um sorriso que hoje parece falso. Ela vai ficar bem aqui. Naquela manhã, deixei a Sofia lá. Ela levava a mochilinha rosa com alguns brinquedos e um sorrisão no rosto. Vou brincar com as minhas primas, papai. Disse, e eu beijei sua testa antes de sair. Fui embora tranquilo. Ingenuamente tranquilo. O dia no trabalho foi longo. A reunião demorou mais do que o previsto, e quando acabou já era quase noite. Corri para a casa dos meus pais, animado para ouvir da Sofia como tinha sido o dia. Mas assim que cheguei, senti que algo estava errado. A porta estava entreaberta. E, de fora, ouvi vozes. Grossas. Rudes. Lava direito esse prato, sua inútil. Gritava minha mãe. Olha isso, ainda tá sujo. Fiquei paralisado. Com quem ela tá falando assim? Entrei em silêncio. O que vi, partiu meu coração. Minha pequena Sofia estava em cima de uma caixa de madeira,
no canto da cozinha. Com os bracinhos mergulhados na pia cheia de sabão, tentando lavar um prato quase do tamanho dela. Ela chorava, o rostinho vermelho, as lágrimas escorrendo. Do outro lado, Valeria e Camila zombavam dela. E meus pais gritavam. Elas estavam com brinquedos nas mãos, rindo e brincando. Enquanto isso, meus pais obrigavam minha filha a lavar louça. O que está acontecendo aqui? Gritei, entrando na cozinha feito um furacão. Sofia me olhou, surpresa. E, no segundo seguinte, correu e me abraçou apertado. As mãos dela estavam molhadas e trêmulas. Desculpa, papai, eu não sei lavar prato direito, ela soluçou, com o rostinho colado no meu peito. Naquele momento, algo dentro de mim explodiu como um vulcão. Uma raiva tão intensa que mal consegui conter a voz. Por que a Sofia tá lavando louça? Perguntei, encarando meus pais. Por que vocês deixam ela aqui como se fosse uma entregadinha, enquanto a Valeria e a Camila riem dela? Minha mãe se aproximou com aquela cara de não é nada demais, como sempre fazia quando queria justificar algo injustificável. David, calma. A gente só estava ensinando ela a ser útil. É bom aprender desde pequena. Não precisa dramatizar. Dramatizar? Repeti, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Ela tem 6 anos. Devia estar brincando com as primas, não tentando lavar prato que mal alcança. E além disso, vocês ainda gritam, chamam ela de inútil? O que deu em vocês? Meu pai, que até então estava calado, resolveu abrir a boca. Olha, David, não foi nada demais. A gente só pediu para ela ajudar um pouco. As filhas da Clara não precisam fazer isso porque, bom, são nossas netas de verdade. Aquilo foi como levar um soco no estômago. De verdade? Repeti, com a voz baixa, mas cheia de desprezo. Então a Sofia não é real para vocês? É por isso que tratam ela como lixo? Só porque é adotada. Minha mãe tentou consertar. Não é isso, David, a gente só quer que ela seja responsável. A gente não tá tratando ela mal. Mas as palavras dela soaram ocas. Falsas. Sofia ainda me abraçava, tremendo. E tudo que eu conseguia pensar era, vou tirar ela daqui agora. Vocês nunca amaram ela, eu disse, olhando para os dois. Sempre trataram ela como diferente. E agora isso. Fazem ela lavar louça enquanto mimam as filhas da Clara. Que tipo de avós fazem isso? Meu pai se exaltou. Não passa dos limites, David. Essa casa é nossa, e aqui a gente faz as coisas do nosso jeito. Se não gosta, pega a menina e vai embora. Simples assim. Era tudo o que eu precisava ouvir. Peguei a Sofia no colo, peguei sua mochilinha rosa e saí daquela casa sem olhar para trás. Enquanto caminhava até o carro, ouvi minha mãe gritar. Para de exagerar, David. Volta aqui. Mas eu não voltei. Não podia voltar. Não depois do que fizeram com a minha filha. No caminho de volta para casa, Sofia quase não falou. Ficou quietinha, olhando pela janela. Tentei conversar, perguntar se ela estava bem, mas ela só respondia com um uhum ou balançando a cabeça. Até que, em determinado momento, ela perguntou. Papai, por que a vovó e o vovô não gostam de mim? E juro, foi como se o mundo desabasse na minha cabeça. Como você explica para uma criança de 6 anos que pessoas que deveriam amá-la rejeitam ela só por não ter o mesmo sangue? Eles não sabem o que estão perdendo, meu amor, respondi, tentando parecer forte, mesmo quebrado por dentro. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. E eu te amo com todo o meu coração. Isso é o que importa. Naquela noite, depois de colocá-la para dormir, fiquei sentado na sala, com uma cerveja na mão, pensando em tudo o que tinha acontecido. A raiva não passava. Lembrei de todas as vezes que meus pais fizeram comentários maldosos sobre a Sofia. De cada vez que deixaram ela de lado enquanto mimavam Valeria e Camila. E também lembrei do dinheiro. De todas as contas que eu paguei. Da hipoteca da casa.
dos favores, das ajudas. E ali, tomei minha decisão, não ia mais ajudar. Se eles eram incapazes de amar minha filha como ela merecia, então não mereciam nada de mim. Liguei para o banco e cancelei os pagamentos da casa. Também suspendi a mesada que eu mandava todo mês para que pudessem viver com conforto. Os dias seguintes foram difíceis. Minha missão virou uma só: tentar fazer a Sofia sorrir de novo. Ela passou a desenhar bastante, mas ficou mais calada. Então, todos os dias, quando eu chegava do trabalho, levava um brinquedo, um livro, algo que fizesse ela se animar. Nos fins de semana, íamos ao parque. Eu comprava o sorvete favorito dela. Mas, nada parecia funcionar. Ela continuava quieta. Triste. Algumas semanas depois daquela cena na casa dos meus pais, estava preparando o jantar enquanto a Sofia desenhava na sala, cantarolando uma musiquinha da escola. De repente, meu celular vibrou na mesa da cozinha. Era meu pai. Romero. Hesitei por alguns segundos. Uma parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer. Talvez, só talvez, eles tivessem coragem de pedir desculpas. Talvez, finalmente fossem entender o que fizeram com minha filha. A voz do meu pai soava tensa, quase desesperada. O banco mandou uma carta. Dizem que as parcelas da casa estão atrasadas. O que aconteceu? Você sempre pagou. Havia um tom de cobrança nas palavras dele. Como se eu tivesse a obrigação de continuar sustentando o mundo deles, mesmo depois de tudo que fizeram com a minha filha. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo aquela raiva que eu tanto tentava controlar crescer de novo. Paguei em vocês. Respondi, com uma frieza que até me surpreendeu. Não vou dar mais um centavo. Do outro lado da linha, ouvi minha mãe, Cecília, soltar um soluço. Ela claramente estava no viva voz. Filho, você não pode fazer isso com a gente, implorou, chorosa. É a nossa casa. A casa onde você cresceu. A gente não tem emprego, você sabe disso. Por favor, não seja cruel. A voz dela tremia, mas eu não senti pena. Aquilo soava falso. Como uma encenação, a mesma manipulação de sempre. Cruel? Repeti, apertando o celular na mão como se fosse esmagá-lo. É cruel deixar de pagar uma casa que nem é minha? Ou cruel é gritar com uma menina de 6 anos, chamando ela de inútil enquanto ela tenta lavar pratos que nem alcança? Fiz uma pausa, o sangue fervendo. Cruel é fazer ela se sentir um lixo enquanto vocês mimam as filhas da Clara. Me diz, mãe, quem é o cruel aqui? Do outro lado, silêncio. Eu quase consegui imaginar os dois ali na sala, olhando pro telefone, tentando pensar numa desculpa qualquer. Até que meu pai decidiu falar, com aquele tom autoritário de sempre, achando que isso ainda funcionava comigo. David, você está exagerando. Só pedimos para ela ajudar um pouco. Não é nada demais. Ela é uma criança. Precisa aprender a ser útil. Útil? Quase gritei, mas contive o tom por causa da Sofia, que ainda desenhava tranquila na sala. Sofia não é empregada de vocês. Ela é minha filha. E vocês humilharam ela. Fizeram ela chorar. Trataram como se não fosse parte da família, só porque é adotada. Continuei, sem dar tempo de resposta. Vocês acham que eu não percebi como sempre ignoraram ela? Como sempre preferiram as netas de sangue, dando brinquedo, carinho, atenção, enquanto ela ficava de lado. Isso não é verdade, David. Minha mãe interrompeu, com um tom mais suplicante. A gente só queria que ela aprendesse a ter responsabilidade. A gente não odeia ela. É só que, não é a mesma coisa. As meninas da Clara são nossas netas de sangue. É diferente. Essas palavras foram como uma faca entrando no meu peito. Diferente, repeti, engolindo seco. Para mim, não tem diferença. Sofia é minha filha. E eu amo ela mais do que tudo nesse mundo. Mas para vocês, ela nunca vai ser suficiente, né? Sempre vai ser adotada, a que não conta.
Fiquei em silêncio por um momento. Mas dentro de mim, tudo estava decidido. Pois então é isso. Não quero mais vocês perto dela. E não vou mais sustentar ninguém que trata minha filha como lixo. Se virem. Desliguei antes que pudessem responder. Meu coração disparava. As mãos tremiam. Na mesma hora, bloqueei o número deles. Eu sabia que viriam mais ligações, mais desculpas vazias, mais desculpa, filho, que não significavam nada. Mas não tinha mais volta. Eles tinham ultrapassado o limite, e eu não ia perdoar. Algumas semanas se passaram. O silêncio dos meus pais foi substituído por uma ligação da minha irmã, Clara. A voz dela veio carregada de raiva. Dava para sentir o ódio na respiração. David, como você pôde fazer isso? Começou, sem nem dizer oi. Papai e mamãe foram despejados. O banco leiloou a casa. Eles estão na rua por sua culpa. Como você fez isso com eles? Eles são seus pais. Estava sentado no sofá quando atendi. Olhei para Sofia, que montava uma torre de blocos no tapete da sala. O risinho doce dela me deu forças. Não é minha culpa, respondi, calmo, mas firme. Eles escolheram tratar minha filha como se ela não fosse parte da família. Eles humilharam ela, Clara. Enquanto suas filhas brincavam com brinquedos novos, a Sofia lavava prato e chorava. E você quer que eu continue pagando a casa deles como se nada tivesse acontecido? Do outro lado, silêncio. Mas logo ela explodiu. Você é egoísta, tudo por causa de uma bobagem. Mamãe e papai estão sem ter onde ficar. Você não se importa? Eles são seus pais, pelo amor de Deus. E tudo isso porque a Sofia lavou alguns pratos? Você tá exagerando. Exagerando? Repeti, já sentindo a raiva voltar com força. Clara, não é sobre lavar prato. É sobre como fizeram ela se sentir. Como lixo. Eles chamaram minha filha de inútil. Enquanto suas filhas eram tratadas como princesas. Fiz uma pausa, engolindo o nó na garganta. Você sabe o que a Sofia me perguntou naquela noite? Papai, por que a vovó e o vovô não me amam? Minha voz falhou por um instante. Me diz, Clara, você consegue imaginar como isso me destruiu? Então não. Eu não estou exagerando. Eles passaram dos limites. E eu nunca vou continuar sustentando quem machuca minha filha. Mas você não pode deixar eles na rua, Clara insistiu, agora com a voz mais baixa, quase suplicante. São nossos pais. Eles não têm emprego. Não têm nada. O que vão fazer? Eu respirei fundo. Se você tá tão preocupada, ajuda você. Fui direto. Frio. Sem espaço para negociação. Eu já fiz demais. Paguei contas, cuidei do conforto deles por anos. E em troca, trataram minha filha como lixo. E desliguei. Ela tentou ligar de novo. Mas eu não atendi. Minha prioridade era, e sempre seria, a Sofia. E ninguém, nem mesmo minha família, iria me fazer duvidar disso. Alguns dias depois, a campainha tocou. Era fim de tarde. O céu cinza, anunciando chuva. Sofia estava enrolada numa coberta, vendo desenho, tranquila. Eu pensei que fosse o entregador da pizza, mas quando abri a porta, eles estavam lá. Romero e Cecília. Meus pais. Com as roupas amassadas, olhos fundos e uma expressão derrotada. Nunca os vi assim. David, por favor, minha mãe começou, a voz tremendo. Perdemos a casa, não temos para onde ir, deixa a gente ficar só um tempo. Meu pai, o homem orgulhoso que sempre impôs medo com o olhar, agora mal conseguia encarar meu rosto. Tremia, segurando uma sacola plástica com seus pertences. Filho, foi um erro. A coisa com a Sofia, a gente não quis machucar ela. Olhei para dentro. Minha menina ainda vendo o filme, alheia à cena. Mas eu lembrei do que ela viveu. O rosto molhado de lágrimas.
As mãos pequenas tentando alcançar a pia. Os gritos. A humilhação. Um erro. Minha voz saiu baixa, mas carregada de desprezo. Vocês a chamaram de inútil. Fizeram ela chorar. Enquanto mimavam as filhas da Clara, transformaram minha filha numa empregada. E agora vem aqui pedir ajuda. Minha mãe chorava. Somos sua família. Não faz isso com a gente. A gente tá na rua. Vocês deixaram claro que a Sofia não faz parte da família. Pois saibam, se ela não é, então eu também não sou. Saiam daqui. Não quero vocês perto dela. Nunca mais. Fechei a porta. Mesmo ouvindo os gritos da minha mãe. Mesmo ouvindo os murmúrios do meu pai. Meu coração pesou. Mas quando olhei para Sofia, ela sorriu. E eu soube, fiz o que tinha que fazer. Protegi quem me ama. Quem eu amo. Os dias passaram. E minha filha começou a voltar. O silêncio deu lugar aos sorrisos. Aos desenhos. Aos abraços longos. Até que uma noite, enquanto eu lia uma historinha para ela dormir, ela me olhou com aqueles olhos grandes e iluminados. E disse: Papai, eu perdoo a vovó e o vovô. Eu não quero ficar triste por causa deles. Eu não consegui responder. Apenas abracei forte, com os olhos marejados. Como pode um coração tão pequeno ser tão grande? Prometi naquele momento. Ninguém mais vai machucar minha filha. Nunca mais. Meus pais? Nunca mais os vi. Soube por Clara que hoje vivem num quarto pequeno, alugado. Mas não senti pena. Eles escolheram esse destino. Sofia os perdoou. Mas eu? Eu nunca vou perdoar. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, quem ama, protege. Sempre.